Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. É um prazer muito grande poder, nessa tarde linda, maravilhosa, que Deus nos deu, poder, compartilhar com você a bendita palavra de Deus. E você que está nos ouvindo, eu gostaria muito de lhe convidar para que nós juntos iremos estudar a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração nessa tarde. E Deus quer falar contigo nessa tarde. Amém? Então, se prepare. Se prepare em nome de Jesus. Deus quer fazer algo grande na tua vida, na vida da tua família, na vida daqueles que estão à tua volta. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus por essa palavra. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Pai, na sua presença aqui estamos, Senhor. Deus amado, contemplando a tua grandeza, contemplando, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tu és um Deus, Pai, de perto, também tu és um Deus de longe. Um Deus que não muda, um Deus que nunca mudou. O Senhor quer sempre o melhor para a minha vida, para a vida que estão nos ouvindo. O Senhor, Pai, é que opera tanto em mim, como também quer operar na vida daquela pessoa que vai nos ouvir nessa tarde. Através dessa palavra, ó Deus, que vai ser anunciada. A tua palavra diz que o Senhor nos mandou, como está registrado em sua verdade, em sua palavra. Jesus diz: ide por todo mundo, pregais o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Amado Deus, aqui estou para anunciar as boas novas, a boa notícia. Ó Deus, que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor cura, e que o Senhor faz um rebuliço santo na vida daqueles que se rendem, Senhor, aos teus pés. Amado Deus, nos usa, Senhor. Venha nos usar com voz profética nessa tarde. Ó Deus, que o Senhor esteja nos usando com poder, Pai, e com autoridade. Não com autoridade vinda, Pai, do homem, mas com autoridade vinda do alto, vinda do Senhor. Que teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, dentro desta leitura. Deus, que a tua palavra, Senhor, vá, produza o resultado, Senhor, para quem está sendo mandada. Amado Deus, é no nome de Jesus que oro. É no nome de Jesus que oro, Senhor. Já lhe agradeço, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse lindo, maravilhoso dia de hoje. Obrigado pela sua presença que tem sido real em nossas vidas. Obrigado pelos cânticos. Ó Deus, pelo louvor. Ó Deus, que o Espírito Santo prepare os corações daqueles que vão ouvir a tua palavra. É no nome de Jesus. Senhor, eu te peço e agradeço. Muito obrigado, Senhor. Pai, que teu nome seja glorificado, seja exaltado. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, já lhe agradecendo. Amém. E glória a Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, você que vai nos ouvir nessa tarde, que está nos ouvindo, com certeza Deus tem algo muito grande a ser realizado em tua vida. Depende mais de você do que de Deus, porque Deus quer nos abençoar. Deus quer derramar das suas bênçãos sobre a tua vida. Deus quer abrir as janelas do céu, as portas do céu, para te abençoar. Mas para que isso aconteça, para que isso se realize, tanto na minha vida como na tua vida, meu amigo, é necessário ouvir a voz de Deus, se render aos pés desse Deus,
abrir o coração para esse Deus e ouvir a sua voz. Ele está constantemente falando. Ele fala, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ele fala de várias formas. Ele fala através da sua palavra, das escrituras. Aleluia. Ele fala também através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele fala através das circunstâncias, da natureza. Ele fala de muitas formas. Cabe ao homem, cabe ao ser humano entender e estar preparado para ouvir a voz do seu Criador. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Não é por acaso que estou aqui, não. Se estou aqui é para anunciar da parte de Deus para a tua vida, para a vida da tua família, para a vida dos teus familiares, que Deus te ama. Deus tem algo grande para te abençoar nessa tarde. Deus tem algo maravilhoso a te revelar. Muitas das vezes, eu e você, quem sabe, vivemos tão focado neste mundo terreno, com as coisas deste mundo, que perdemos o foco. Perdemos o foco. Muitas das vezes, buscamos tantas coisas. Aleluia, louvado seja Deus, como eu estava falando. Nós precisamos colocar nossas vidas nas mãos de Deus. Precisamos. Veja os tempos mudaram. Eu não sei se você tem observado. Eu não sei. Mas eu tenho observado. Depois desta enfermidade, dessas doenças que ocorreu, né? Esses acontecimentos que abalou o mundo. Não foi aqui só no Brasil, mas o mundo em geral. As coisas mudaram. As coisas ficou diferente. Jesus está voltando. Muitas das vezes nós não damos ouvido a isso. Ignoramos, passamos por não percebido, às vezes não valorizamos e muitas das vezes deixamos as coisas para lá, né? Então, igualmente aquela música que diz, né? Deixa a vida me levar. Não pode ser assim. Não pode ser assim, né? Deixe que o Espírito Santo te leve. Aí sim, você estará seguro. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Abra aí a palavra de Deus, você que é espírita, você que é católico, você que não tem nenhuma religião. Você pode abrir a bendita palavra de Deus ali no Evangelho segundo João, no capítulo 1, no versículo 1. A bendita palavra de Deus diz aqui, ó, o texto. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Né? No princípio, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Observe. O Verbo era. Ponto. Ele não era um Deus. Ele era Deus. Aqui está me chamando a tua, a minha. Você que está nos ouvindo. Que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Aleluia. Glória a Jesus.
No versículo 2, diz o seguinte, você pode ler aí na Bíblia evangélica, na Bíblia católica, né? Você não pode ler na Bíblia, não pode chamar de Bíblia, né? Mas naqueles que se diz Bíblia, lá, Testemunho de Jeová, que lá não está registrado assim, né? Não está. Então eu não aconselho você, né, ler lá, porque lá você não vai encontrar. Mas vou te aconselho ler tanto você que é católico, na Bíblia católica e na Bíblia evangélica. Está registrado da forma que eu estou passando para você aqui, ó. Mas se você for procurar isso, esse versículo lá, né, naquele livro, na Testemunho de Jeová, você não vai achar dessa forma, porque está errado lá. Amém? Leia aí João capítulo 1, versículo 2. Na continuação, diz o seguinte: ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio? Está falando de Jesus. Aleluia. Aleluia. Está falando de Jesus aqui no versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Olha, ponto. No versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Olha, todas as coisas. Tanto o invisível como o invisível, todo esse planeta, tudo. Tudo que você olhar, que os teus olhos contemplar, foi feito por ele. Né? Foi feito por ele. Aleluia. Então a minha vida, a tua vida, tudo foi criado por ele, para ele. Você já imaginou isso? Você já parou para pensar sobre isso? Tudo, né? Tudo que teus olhos enxergar, né? Aí me vem à minha mente, neste momento, o Espírito Santo está me colocando no meu coração a te revelar da parte de Deus, para que eu e você junto vamos dar uma volta lá no passado, lá na crucificação de Jesus, lá onde Jesus escreveu a sua história, lá onde ele nasceu, cresceu. Quando eu imagino, quando eu penso sobre isso, a sua infância, a sua história, Jesus, sendo Deus, como diz o texto aqui, ó, era o próprio Deus na terra, caminhando entre os viventes. Você já imaginou sobre isso? O próprio Deus caminhando sobre os viventes. Um Deus perfeito. Um Deus que todo poderoso, que criou o céu, a terra, todo o universo, estava ali no meio de nós, andando como uma pessoa normal, mas ele sendo Deus, mesmo ele fazendo isso, as pessoas daquela época, para alguns, né, como diz a passagem da palavra de Deus, para alguns viram Jesus como Deus. Para outros, viram Jesus
como um grande homem. Para outros, viram Jesus, né, como uma pessoa que religiosa demais, como uma pessoa que estava no mundo, que estava fazendo mal, que estava causando, né, desordem. Impressionante, porque ele só fazia o bem, né? Ele só fazia o bem. Ele veio, como nós vamos chegar aqui no Evangelho, ele veio para os que era seu, mas os seu não o recebeu, né? Meu Deus, como pode, né? Ele veio para os que era seu, e os seu não o recebeu, né? Voltando aqui para a palavra de Deus aqui no Evangelho de João, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. A palavra de Deus diz aqui no versículo 4 do Evangelho de João, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Observe a colocação do texto, né? Dizendo que nele estava a vida. Em Jesus estava a vida, né? E a vida era a luz dos homens. Versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Jesus era a luz que ilumina o homem da escuridão, porque o homem está morto espiritualmente. O homem, a raça humana, o ser humano, está afundado no pecado, está vivendo na escuridão, nas trevas, como diz o texto bíblico aqui, ó, no versículo 5 de João, do Evangelho de João. Você pode ler na sua casa, você pode ler onde você trabalha, você pode ler aonde você estiver, no Evangelho de João. Aí, ó, no capítulo 1, no versículo 5. Diz o seguinte, vou ler novamente. E a luz aqui é Jesus, resplandece nas trevas. Jesus apareceu nas trevas, na época, quando o Filho de Deus apareceu, né? Nasceu o Filho de Deus, né? Houve uma luz que brilhou, uma nova oportunidade surgiu para quem não tinha oportunidade. Quem sabe você, meu amigo, não está tendo oportunidade nesta vida. Quem sabe você que tem pensado que a sua vida acabou, não tem mais solução. Pare. Jesus quer nascer em teu coração. Jesus quer nascer em teus projetos. Jesus quer nascer na tua história. Jesus quer fazer algo novo na tua vida. Depende mais de você do que de Deus. Deus já fez tudo. Deus já fez tudo.
A Bíblia diz aqui no versículo 5: e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Muitas das vezes você não tem entendido o trabalhar de Deus na tua vida, porque você está nas trevas, está vivendo uma vida de treva, na desobediência, rebeldia contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos de Deus. Quando a pessoa vive desta maneira, desta forma, com certeza, você não vai entender os projetos, o trabalhar de Deus. Você não vai ter sucesso, tanto físico como espiritual. Não vai. Porque a tua vida está em treva. Porque você quer isso, você deu permissão, né, para que isso acontecesse tanto na sua vida. E aí que você vai entender, se que você quiser, né? Se você quiser, você pode entender os projetos de Deus na tua vida se você parar e analisar e se render aos ensinamentos da palavra de Deus. Eu estou aqui para te ensinar. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. A Bíblia diz aqui no versículo 6: e houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E esse homem, João Batista, né, que está se relatando aqui, esse homem veio, como fala aqui no versículo 7, este veio para testemunho, para vos testificar da luz, para que todos cresçam por ele. Ele veio ensinar as pessoas, a humanidade, as pessoas daquela época, a testemunhar da luz, falar a respeito da luz. Olha, vem aí um homem que é tremendo. O próprio Deus está vindo à terra, ele está vindo aí. Ele veio para isso. O papel de João Batista era esse, era testemunhar, assim como eu, como outros irmãos em Cristo Jesus que têm feito nos tempos de hoje. Anunciar, falar, continuando falando deste Deus. Testemunhar daquilo que ele tem feito na minha vida, na vida daqueles que estão à nossa volta. Jesus tem feito algo grande, grandioso na minha vida, na vida daqueles que estão à minha volta. Mas para alguns não tem visto isso. Por que não tem visto? Os seus olhos estão fechados. As pessoas estão mais preocupadas com as coisas terrenas do que com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Tem uns aí, eu não vou citar, mas tem muitas pessoas que estão investindo 100% na sua vida terrena. Olha o perigo. Olha o perigo. Muitos têm investido 100% na sua vida terrena. Só pensa nas coisas daqui. Nas coisas de Deus, não está nem aí. Só pensa em lazer, só pensa em coisas deste mundo. Não, a sua vida não é só aqui. Você pode viver aqui o máximo 65, 70, 80 anos, olhe lá. E aí? Né? Precisamos acordar. Precisamos acordar. Aleluia. A palavra de Deus diz aqui no versículo 8, João, né? Declara aqui, ó, diz a palavra aqui, ó. Não era ele a luz. João não era a luz verdadeira, João. Ele não era a luz, mas veio para
testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem. Veio ao mundo. João está dizendo, olha ali, ó, a luz verdadeira. João apontava para Jesus, olha ali, ó, a luz verdadeira que ilumina todo homem. Toda pessoa que crê em Jesus, toda pessoa que se render aos pés de Jesus, será iluminada automaticamente. Né? Automaticamente. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. No versículo 10. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Você observou? Né? Quem estava no mundo? Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por ele. Tudo. Todos os detalhes. Tudo que existia no mundo, no planeta, Jesus tinha feito. Né? Como diz o texto bíblico aqui, ó. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu. E os seu não o recebeu. Né? Jesus veio para os que era seu. Mas o seu povo, não quis Jesus. Não aceitou Jesus. Não aceitou o seu ensinamento. Não quis sua doutrina. Não quis se render a Jesus. Não, nós não queremos. Você sabe de quem ele está falando? Jesus veio para o seu povo. Quem era o seu povo na época que Jesus veio? O povo judeus. Todos que eram judeus, que como Jesus era judeu, Jesus nasceu na Judéia, Jesus era judeu, você sabia disso? Jesus era judeu. E ele veio para o seu povo, o povo judeus. A bênção e a promessa era para o povo judeus. Não era para mim, não era para você. Não. Você sabia disso? Que nós estava de fora? Nós estava de fora porque nós não pertencia ao povo de Deus. Não. Mas Jesus veio para o povo, seu povo, o povo judeus. Aí, como o povo judeus não aceitou Jesus, recusou Jesus, aí sim, aí foi que a salvação se estendeu para os gentis. Gentil, que são mim, são eu, são você. Aí foi que a salvação se estendeu. Como diz aqui o versículo 12, ó. Né? Aleluia. No versículo 12 de João, vai nos trazer todas as respostas para mim e para você. Diz o seguinte: mas a todos quanto o receberam, olha a salvação se estendendo para mim e para você, não ficando só no povo judeus. Não, porque o povo judeus, eles recusaram. Aí foi aí que a salvação começou a se estender sobre os outros povos. Mas é necessário que os outros povos o recebam. Está dizendo?
os receba. Mas a todos quanto o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhe o poder de seres feito filho de Deus. Olhe, aos que crerem, primeiro você recebe, primeiro você crê, né? Primeiro, a quanto todos receberam. Você tem que ter isso em mente, na sua mente, em seu coração. Receber Jesus como único e suficiente Salvador. No momento que você faz isso, automaticamente, né? Você se torna filho, filha de Deus. Não é eu que falo. Não é ninguém, ser humano, que fala. Não. É as escrituras que fala, que afirma isso. Você pode ler o versículo que fala. Eu vou ler novamente para que não fique nenhuma dúvida em sua mente a respeito deste assunto. Mais ponto. A todos quanto receberam. Todos quanto receberam. Quem? Toda pessoa. Qualquer pessoa que o receberam. É aos que creram no seu nome. Não é em nome de outra pessoa. Não. Não é em ido. Não é em outro Deus, com letra minúscula, não. Aos que creram, no seu nome, deu-lhe o poder de seres feito filho de Deus. Né? No versículo 13. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Né? Então, esse nascer que as escrituras estão me dizendo aqui, no versículo 12, esse aqui é um nascer espiritual. É o nascer de Deus, do Espírito, no nossa mente, no nosso espírito, nossa alma. Nascer de novo. É necessário nascer de novo. É como está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 em diante, a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos sendo um homem inteligente, uma pessoa que era instruído nas leis espirituais, nas leis no Velho Testamento, um homem top, né? Mas ele não tinha esse conhecimento, né? O que estava por trás da letra, esse sentimento que estava por trás das letras. E aqui as escrituras estão me chamando a mim e a tua atenção a respeito desse novo nascimento. Né? Não é um nascimento que está registrado aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, a qual não é nascido do sangue. O que é nascido do sangue, né? Nem da vontade da carne, é um nascido terreno, um nascido, né, entre um homem e uma mulher, entre eu e minha mãe, que nos teve. Não é nesse nascimento, nesse sentido, um nascimento terreno, um nascimento, né, de um homem e uma mulher. Não, é o nascimento de Deus. É o versículo 12, está nos dizendo. Tá vendo? Então existe dois nascimentos, né? Existe o nascimento físico e existe um nascimento espiritual. Você está entendendo? É onde Deus está me chamando a minha atenção e a tua atenção a respeito do nascimento espiritual. Mas todo quanto receberam, e aos que creram em seu nome, deu-lhe o poder de seres feitos filho de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus por esta palavra, né? Glória a Jesus. Aleluia.
Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus por essa palavra. É como eu estava dizendo para você, né, a respeito de Nicodemos, e com certeza o Espírito Santo fez eu lembrar dessa passagem de Nicodemos, que é uma passagem espetacular. Olha, é uma passagem tremenda para alguém que está começando no começo do cristianismo, do evangelho. Você que se converteu há pouco tempo, né? Você que tem interesse de conhecer a palavra de Deus. Aleluia. E às vezes você não tem entendido, né, a forma como Deus trabalha. E aqui no capítulo 3 de João, né, a conversa que Jesus teve com Nicodemos, esse Nicodemos pode ser quem? Pode ser eu, pode ser você. Na época de Jesus, olhe o que eu estou dizendo para você. Na época de Jesus, foi Nicodemos que não estava entendendo, né, o trabalhar de Deus, da forma como Deus trabalha. E às vezes, quem sabe hoje é você. Fica aí a pergunta, né? Quem sabe você está igualmente Nicodemos. Não entende a linguagem de Deus, não entende a palavra de Deus. Nicodemos era assim, mesmo ele sabendo, mesmo ele tendo, sendo inteligente, sendo estudado, mesmo ele sendo com todas essas informações que ele tinha, que era um homem estudado, porque o cara era estudado, para que Jesus, para que o próprio Jesus, né, chamar ele de mestre. Tu és mestre e não entende essas coisas, porque o cara não era pouca coisa. Olha, o cara era estudado. O cara, eu não sei se ele era em algum momento um juiz, ou era para além ou mais alto do que o juiz, mas o cara era top. E mesmo assim ele não entendia. Ele não estava entendendo a linguagem de Deus, né? Quero ler aqui, voltando aqui, eu saí lá de João capítulo 1 e vim aqui para João capítulo 3, né? Para que nós viemos juntos, quem sabe, eu que estou aqui para ir de forma o Espírito Santo me guiar, né? Deus nos levou lá no Evangelho de João capítulo 1, e aqui Deus nos trouxe aqui para o Evangelho de João capítulo 3, a respeito de Nicodemos. Quando nós estávamos meditando ali em João, Evangelho de João capítulo 1, versículo 13, né? Fala sobre o nascimento, o novo nascimento. E aqui vai nos relatar mais aprofundadamente a respeito deste assunto, né? E Deus vai falar a respeito desses assuntos aqui, mais relatado, mais fácil de você entender, né? Amém? Glória a Jesus. Diz o versículo bíblico aqui, ó. João capítulo 3, versículo 1. E havia entre um fariseu um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Veja esse homem. Você tem puxado em sua memória, você tem
observar da forma como este homem se compareceu diante de Jesus, ele foi até Jesus. Veja a linguagem, veja a forma como ele chegou diante de Jesus e falou. O reconhecimento, mesmo ele não tendo conhecimento adequado sobre Jesus, né? Mesmo ele não tendo esse conhecimento 100% a respeito quem era Jesus, mas ele, veja aqui que ele sabia muito bem com quem estava falando. Vendo? Com quem ele estava falando e com quem ele estava de frente. Ele não estava lá assim, sem saber de nada, não. Para o cara chegar a este ponto e declarar diante de Jesus, né? Aleluia. No versículo 3, Jesus, quando ouviu todas essas palavras de Nicodemos, né? Aí Jesus começa a falar. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha a resposta que Jesus deu a Nicodemos, né? Eu quero chamar a tua atenção a respeito disso. Analise. Analise bem o que eu vou lhe dizer. Quando você ouvir da parte de Jesus a palavra 2 vezes, em verdade te digo que ele está nos chamando a minha atenção e a tua atenção a respeito, que é uma verdade tremenda que nós temos de prestar atenção. É igualmente ele queria dizer assim, ó, ei, presta atenção. Ei, acorda. É nesse sentido. Quando ele chega para Nicodemo dizendo aqui, ó, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se a pessoa não nascer de novo, ele não pode nem ver. Imagina entrar. Né? Nem ver. Por isso que hoje tem muitas pessoas aí que não conseguem enxergar o reino de Deus. Isso é mistério. Não pode nem ver, como diz o texto. Por isso que existem muitas pessoas hoje não conseguem ver o reino de